A gente tem na matriz de transformação homogênea. Aqui, ó, essa parte da matriz, onde está cosseno, menos seno, seno e cosseno, eu tenho, né, essa matriz aqui 3 por 3, ó, nessa parte, eu tenho minha matriz de rotação. Isso aqui são as rotações da minha junta. E essa parte aqui, ó, essa matriz aqui, ó, de 3 por 1, né, essa coluna aqui só, eu tenho a posição da minha junta 1 em relação à minha junta 0. Se eu fazer aqui essa multiplicação, né, os valores que eu tiver aqui, ó, vai ser simplesmente as coordenadas, tá? Tanto em x, quanto em y e quanto em z da minha junta 1 em relação à minha junta 0. São as coordenadas. Vamos por um último exemplo aí. Vamos fazer aqui, encontrar os parâmetros, tá? Vamos preencher a tabela de Danaher-Hartenberg para o manipulador de Stanford. A gente percebe que o manipulador de Stanford a gente tem essa base, né? E aqui nessa base a gente tem uma junta de rotação, que rotaciona. Aqui a gente já vê uma junta já diferente, do que a gente tinha visto antes, que é uma junta prismática. Tá? Ela translada e não rotaciona, simplesmente é uma translação. Né? Aqui entre essa junta aqui de rotação e essa junta de translação, a gente tem uma outra junta de rotação, tá? Que faz ele subir aqui, ó, inclinar, né, o meu braço. Agora, no punho do meu manipulador, a gente consegue ver que o punho, a gente tem aqui 3 juntas de rotação, tá? O punho sempre tem, não é a maioria dos punhos, né? Quando eu tenho um manipulador com 6 graus de liberdade, ou seja, 6 juntas, as últimas 3 juntas é o punho do meu manipulador, tá? Então, no caso do manipulador de Stanford, são 3 juntas de rotação. Então vou colocar ele aqui, tá? Tá desenhado aqui, o esquema dele. Como que vai ficar? Tá aqui minha tabela. O que a gente tem que fazer primeiro? Como tinha visto antes, a primeira coisa é colocar meus eixos de coordenadas. E a primeira coisa que eu coloco nos eixos de coordenadas é o eixo Z. Portanto, vamos colocar todos os meus eixos Z. Primeiro, meu Z1. Aqui, ele tem que ficar, né, essa junta aqui, ó, tá vendo? Tem que rotacionar em torno de Z1. Então, meu Z1 vai ficar nessa posição. Tem que rotacionar em torno de Z1. A hora que eu for colocar o Z2, como é que vai ficar? Simples. Essa junta aqui de rotação, ela tem que rotacionar em torno de Z2. Então, tá aqui meu Z2. Agora, eu tenho uma junta prismática aqui. O que eu tenho que fazer? Simples. A mesma coisa. A diferença é que, ao invés de ela rotacionar, ela vai transladar. E ela deve transladar ao longo de Z3. Tá? Então, meu Z3 aqui, tem que colocar ele de maneira que essa junta 3 translade ao longo dele. Então, simples. Então, tá aqui, ó, coloquei o meu Z3. Aqui o meu Z4, né, que nada mais é que essa junta rotaciona em torno de Z4. Meu Z5, né, a junta tem que rotacionar em torno de Z5. Então, tá colocado aqui meu Z5. Meu Z6, a junta tem que rotacionar em torno de Z6. Então, coloquei aqui meu Z6. E por último, no meu efetuador, simplesmente copio meu eixo anterior. Tá? Então, tá aqui. Eu vou chamar de ZF, que é o meu Z final. Agora, colocaremos o eixo X. Primeiro, eu não tenho uma referência aqui. Né? Meu eixo X deve ser perpendicular ao meu eixo Z1. Então, meu X1 ele é obrigatório ser perpendicular ao meu Z1. Então, eu poderia colocar ele tanto ele na direção aqui, deitado aqui, né? Ou poderia colocar ele na direção, né, entrando aqui na tela ou saindo da tela. Eu poderia colocar ele para o lado esquerdo, né? Poderia colocar várias maneiras aqui que ele fique perpendicular a Z1. Então, o único modo que eu não posso colocar o meu X1 seria para cima, que ele não ficaria perpendicular, e sim paralelo, e nem para baixo, ele também ficaria paralelo. Então eu não poderia fazer isso. Então vou colocar o meu X1 dessa maneira. Agora o meu X2, eu preciso colocar o meu X2 de maneira que ele fique tanto perpendicular ao meu Z2 e perpendicular ao meu Z1. Então ele deve ficar perpendicular aos dois eixos, o meu X2. Como é que ele vai fazer?
O meu Z1 está subindo, o meu Z2 está entrando. Só tem uma maneira de fazer, na verdade duas, né? Poderia colocar ele para cá, que é isso que eu vou fazer. Tá aqui o meu X2. Ou eu poderia pegar esse X2 e colocar ele invertido para lá. Também ficaria perpendicular ao meu Z2 e meu Z1. Meu X3, devo colocar ele perpendicular tanto Z3 quanto em relação ao Z2. Bom, a gente está olhando aqui de forma tridimensional, né? A gente percebe aqui, ó, que o Z3 ele tem a mesma direção que o meu X2. Tá? Na verdade, o meu X2 ele deveria estar inclinado aqui. Tá? Deveria estar inclinado, foi um erro. Tá? Mas considere como se estivesse aqui inclinado. Aqui. Está um pouco inclinado porque a gente está olhando em perspectiva. Né? Portanto, considere que esse eixo X2 esteja um pouco inclinado aqui. Ó. Tá? Então, o meu Z3 está igual ao meu X2. E o meu Z2 ele está entrando. Só tem uma maneira aí de eu colocar meu X3, que seria para cima. Né? Teria uma outra maneira também, que seria para baixo. Mas não tem. Vamos colocar ele aqui para cima para facilitar aí a compreensão. Então meu X3 está aqui, tanto perpendicular ao meu Z3 e perpendicular ao meu Z2. Agora o meu Z4, ele deve ser perpendicular ao Z4 e perpendicular ao Z3. Então, vou colocar ele aqui para cima igual ao meu X3. Eu tinha falado antes que para facilitar depois que encontrar os parâmetros, fica melhor a gente colocar ele igual. Eu poderia colocar ele, por exemplo, entrando, ou poderia colocar ele saindo, não tem problema. Não ia estar errado, né? Estaria certo também. Então eu vou colocar igual para facilitar. O meu X5, devo colocar ele perpendicular ao meu Z5 e perpendicular ao meu Z4. E aí só temos uma maneira, no caso, né, duas maneiras, que seria entrando ou saindo. Então vou colocar ele entrando, meu X5 está perpendicular ao meu Z5 e perpendicular ao meu Z4. O meu X6 é perpendicular ao Z6 e perpendicular ao Z5, tá? Igual ao meu X5. Novamente, estou colocando, se eu tenho a possibilidade de deixar igual os dois aqui, eu deixo igual. E por último, o meu XF, que eu copio o meu X6. Então tá aí. Meus eixos de coordenadas estão colocados no manipulador. Então, a primeira parte já foi feita. Agora a gente precisa preencher a tabela. Como que a gente vai fazer para preencher essa tabela aí? Mesma coisa, né? Seguindo aquelas regras. Bom, aqui ó, como é um eixo de rotação, desculpa, uma junta de rotação, eu já sei que meu θ aqui, ó, dessa primeira junta, vai ser θ1. Eu sei que ele é variável, né? Não sei qual é esse ângulo, mas eu sei que é variável, certo? Seria o que? Seria fazer o meu x1 ficar paralelo ao meu x2. Só que eu não sei qual que é esse ângulo que minha junta está rotacionada, então eu vou chamar de θ1. Meu D, simples, né? Vou encontrar a intersecção aqui de Z1 com x2 e depois transladar esse eixo de coordenadas até essa intersecção. Então, se eu fazer esse movimento, qual vai ser a distância percorrida aqui pelo meu eixo? Está aqui, ó, 450. Foi essa distância que ele percorreu até a intersecção de x2 com Z1. Está lá, 450. Meu parâmetro A nada mais é que transladar esse eixo de coordenadas aqui agora em relação ao meu eixo x2. Vou transladar ao longo de x2. Bom, mas ele já está nessa intersecção, né? Tá vendo que esse eixo de coordenadas aqui, a origem dele já está na intersecção? Então, eu não vou transladar ele para lugar nenhum. Ele vai ficar parado aí. Então vai ser 0. E por último, eu tenho aqui meu parâmetro alfa, que nada mais é que pegar o meu eixo Z1, rotacionar em torno de x2, até o meu Z1 ficar paralelo ao meu Z2. Se eu fizer isso, se eu estivesse deitando o meu Z1 aí para frente, né, apontando ele aí, entrando para a tela, né, se eu fizer esse movimento, faça movimento com a mão direita, meu polegar vai ficar para o lado esquerdo. Se meu polegar ficar para o lado esquerdo, é sinal que meu ângulo é negativo. E qual seria esse ângulo? Se eu fizer esse movimento, aqui ó,
eu tenho um ângulo de 90 graus, porque ele está entrando aí na tela. Então, vai ser menos 90 graus, porque meu polegar foi para o lado esquerdo, então a regra da mão direita fica menos 90. Bem simples. Segunda junta, vamos olhar essa junta aqui agora. Vai ser θ2, como já tinha falado, é uma junta de rotação, portanto, meu ângulo é variável. Agora, o meu D, eu tenho que encontrar a intersecção de Z2 com X3, então, entre esses dois eixos aqui. Então, a intersecção deles está bem ali. Vou transladar agora esse eixo de coordenadas para a intersecção. Então, qual vai ser essa distância percorrida aqui? 200. Simples, 200 aqui na minha tabela. Percorri 200 ao longo de Z. É uma translação em Z, então estou percorrendo ao longo de Z. Agora eu preciso encontrar o meu A. Nada mais é que transladar esse eixo de coordenadas aqui agora ao longo de X, né, uma translação em X, até a intersecção que a gente tinha desenhado aqui. Qual é a intersecção? A intersecção entre Z2 e X3. Ele já está na intersecção, então não vou transladar ele para lugar nenhum. Então vai ser 0. Meu alfa, que é rotacionar o meu Z2 em torno de X3, tá? Então Z2 em torno de X3, até o meu Z2 ficar paralelo ao meu Z3. Qual vai ser esse ângulo? Né? Fazendo essa rotação aí, ó, presta bastante atenção aqui, eu vou fazer a rotação, vai ficar uma rotação aí de 90 graus. Só que vai ser o quê? Se eu fizer essa rotação com a mão, né, a gente vai perceber que o meu polegar vai estar para baixo. Se meu polegar está para baixo, ele vai ficar negativo. Então ele é menos 90 graus. Beleza. Então, menos 90 graus. Agora, vamos olhar essa junta aqui, minha junta prismática, que vai ser um pouquinho diferente. Primeiro, eu não tenho θ variável aí, porque não é uma junta de rotação, e sim uma junta prismática. Eu sei que esse θ aqui agora sim esse θ vai ser fixo. Já que ele não vai girar mesmo, então meu x não vai girar aqui. Ele vai ficar fixo aqui. Ele é fixo, ele não vai ser variado. Mas eu preciso encontrar esse ângulo θ aqui. Qual vai ser esse ângulo? Como que eu encontro? Da mesma forma. Eu preciso rotacionar o meu x3 em torno de Z3. Para quê? Para o meu x3 ficar paralelo ao meu eixo x4. Se a gente olhar bem aqui agora, ó, eles estão paralelos já. Se ele já está paralelo, como essa junta que não é de rotação, ela não vai mudar, né? Ela sempre vai ser isso aqui. Sempre, meu eixo x3 sempre vai estar nessa direção. Então, meu ângulo aqui, para ele ficar paralelo, vai ser 0 graus. Então tá lá, 0 graus. O meu D, mesma coisa. Encontrar a intersecção de Z3 com o meu x4. Onde está essa intersecção? Bem aqui. Ó, minha intersecção. E transladar esse eixo, né, ao longo de Z3 até a intersecção. Qual vai ser essa distância percorrida? A distância percorrida aqui está marcado 350, porque já é um desenho aqui, né, já está pré-determinado. Mas, se eu não tenho essa distância, concordam comigo, né, vocês concordam comigo que, como isso aqui é uma junta prismática, isso aqui é variável. Né? Meu ângulo aqui não é, meu θ não, mas essa distância vai ser variável. Ele poderia estar um pouco para dentro, um pouco para fora, ele poderia estar uma distância de 200, 250, 350, 400, eu poderia estar qualquer distância aí, porque ele é variável. Então, quando ele é uma junta prismática, quem varia é o meu D. Toda vez que for junta prismática, quem varia é o D, certo? Mas aqui já está determinado 350, então eu vou colocar 350. Tá? Foi a distância que eu percorri com o meu eixo. Então, 350. Agora, meu A, preciso encontrar o meu A, simples, né? Pegar esse eixo de coordenadas aqui agora, transladar ao longo de x4 até a intersecção de Z3 com x4. A intersecção de Z3 com x4 está bem aqui, ó. Aí, a minha intersecção. O que eu vou fazer então? Nada. Não vou trasladar ele para lugar nenhum. Então, a distância é 0.